Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de 40. Hoje, a gente abre as portas para falar de um assunto de extrema relevância, de muita responsabilidade e consciência. Estamos aqui hoje para abordar um assunto e o tema do episódio de hoje é de muita responsabilidade e respeito. A violência doméstica, a violência contra a mulher. E recebemos aqui na nossa mesa a doutora Isabela Delta, delegada. Doutora, por favor, se apresente e de antemão já vamos dizendo muito obrigado por aceitar o nosso convite. Meninas, boa tarde. Eu que agradeço a abertura do espaço. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder falar com seriedade e com muito compromisso desse tema tão relevante. Eu sou delegada de polícia, já fui delegada da mulher aqui do município de Petrolina, depois assumi a delegacia regional, em que a gente continuou trabalhando no tema, em um pouco mais de municípios, e hoje à frente da diretoria do Sertão, pela Polícia Civil. A gente coordena 61 municípios e a gente atua, dentre outras temáticas, fortemente na prevenção e na repressão da violência contra a mulher. Perfeito. Conversa de bastidores, Para a gente, o Papo de 40 é uma honra receber essa mulher, representando outras mulheres, e ela, inclusive, fez um comentário aqui que trabalhar de forma preventiva, trazendo um educativo, diminui os riscos de forma significativa. Então, mais uma vez, Isabela, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda ao Papo de 40. E eu gostaria que você trouxesse um pouquinho de clareza para a nossa audiência com relação à violência da mulher. Quando a gente fala em violência da mulher, a gente pensa logo em violência física, mas existem outros tipos de violência. Como que você diria que se enquadra essa violência de forma generalizada? É isso, Nádia. A gente tem várias formas de violência contra a mulher. Tem a violência física, que é essa que a gente percebe ali logo, que é o soco, o empurrão, o tapa. Mas também tem outras formas mais silenciosas de violência, como a violência psicológica, por exemplo, que são as ameaças, a violência moral, que é, por exemplo, as injúrias, as humilhações, a violência patrimonial, que é, por exemplo, um dano, uma retenção de documentos, a violência sexual, que é em relação aos atos sexuais, ali a ser obrigado a praticar um ato sexual, por exemplo. Menino, olha para isso. Eu mesma, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ter acesso muito maior nos dias de hoje, mas veja a quantidade de violências que existe e às vezes a gente não percebe, que inclusive está dentro de um quadro de violência. A violência física, ela consegue ser percebida a olho nu, apesar de passar por um exame, que é realizado, mas as outras não. Como que seria essa... Não sei nem como que utiliza esse termo, mas para garantir, para provar que existiu esse ato de violência, quais são os caminhos? Os sinais, eles são muito claros ali na relação, E aí, por exemplo, uma violência psicológica, como, por exemplo, uma ameaça, ela pode ser demonstrada de diversas maneiras, A palavra da vítima, nesses casos, ela tem especial relevância, considerando que muitas vezes está ali no contexto íntimo, doméstico, e muitas vezes não tem outras pessoas que estão ali presenciando aquela situação. Então, a gente, na delegacia, a gente busca todas as fontes, de elementos probatórios para conseguir demonstrar que aquele fato realmente aconteceu. E engraçado a gente falando dos tipos de violência e confessando aqui, eu já fui uma vítima da violência doméstica e assim, há pouco tempo eu pude saber através de informações que eu não sofria somente uma violência física, mas todo um conjunto de violências. Quando você fala, e hoje é o que muitas mulheres colocam em achar que, não, violência só é quando ele não me bateu, ele não teve a física, então não existe a violência. Então é muito importante essa consciência, essa informação, por isso que a gente coloca aqui hoje que o episódio de hoje é um episódio de consciência, de muita informação, para trazer para vocês que não existe só a física, existe um conjunto de violências que precisam ser analisadas e precisam ser entendidas uma a uma. Então, doutora Isabela, quando a gente fala da mulher que sofre a agressão física não, doméstica, a gente percebe que existe algo que prende a mulher naquela relação a passar por aquilo. Então, na sua concepção e na sua experiência,
quais os pontos que você acha que mais prendem essas mulheres? É o medo? É a dependência? É uma questão muito complexa, como a gente estava conversando. Realmente o medo, a vergonha, a própria pressão social, muitas vezes. São fatores que acabam fazendo com que essa mulher não denuncie, não rompa esse ciclo de violência. E a gente está aqui nesse espaço falando hoje, é mostrar que o silêncio ele não protege. Na verdade, a informação, a gente conhecer e saber que não está só, que tem uma saída, é o que toda mulher precisa saber para que possa romper esse ciclo de violência. E aí ter esse entendimento, conhecer quais são as medidas de proteção, como é que pode requerê-las, como é que pode ir numa delegacia, onde deve procurar, o que deve fazer. Isso ajuda muito a quem está nesse ciclo mesmo, que é um ciclo contínuo e que é difícil de ter a ruptura. Perfeito. Quando a gente para entender que é multifatorial essa questão de não denunciar, de se manter em silêncio, e aí a gente envolve uma comunidade como um todo, porque existe um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, na grande maioria das vezes, ele veio de uma fala que não é sua. Existe a questão familiar, que envolve filhos, não é uma decisão fácil. Existe uma pressão cultural muito forte sobre a mulher, dela se manter em um relacionamento, porque culturalmente uma mulher divorciada e com filhos, hoje ainda, não é muito bem vista pela sociedade, principalmente pela cultura familiar que coloca isso. Então, quando a gente pensa nessa mulher com todos esses receios, com todos esses bloqueios, até mesmo para ter percepção que está passando por esse abuso, por essa violência doméstica, quando ela chega a buscar essa ajuda, como que esse profissional está preparado tecnicamente, emocionalmente, para lidar com essa situação? Esse acolhimento na dia inicial ele é primordial. Às vezes até a vítima não está nem ali buscando inicialmente uma medida jurídica, né? Às vezes ela está buscando esse acolhimento, essa orientação, para que ela possa se entender nessa condição de vítima de violência doméstica. Então, esse acolhimento inicial ele é de suma importância. Realmente, é esse momento em que se chega, em qualquer porta de entrada mesmo, em sendo ela a delegacia, por exemplo, em que se chega ali, em que tem aquela escuta ativa e sem julgamento. Eu acho que o principal ponto é ouvir de uma maneira ativa, mas de uma maneira sem julgar. Porque ali a gente vai conseguir entender quais são os motivos que levaram ao silêncio de tanto tempo, por exemplo. É bem difícil no dia a dia policial a gente se deparar com a situação de que foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Normalmente os relatos eles começam com começou há tantos anos e foi assim que aconteceu, e aí a gente já vai percebendo uma gradação da violência mesmo. Então, enquanto era uma violência só verbal, se aguentou ali, né, no cenário de casa, enquanto era só ameaça, não se levava muito a sério, né, aquela potencialidade ali disso se concretizar. E aí, quando foi para a violência física, e aí, realmente, quando se externou, aí que conseguiu se romper esse ciclo. Então, esse trabalho muito grande é da gente se perceber esses sinais, ainda quando eles são primeiros sinais, para não deixar que se avolume a questão e o sofrimento dessa vítima, né? Quando a gente fala em medida protetiva, ainda se gera muita dúvida. Então, assim, falando da medida protetiva, a mulher vai ter um atendimento, funciona ali na delegacia e ela solicita essa medida protetiva. Como funciona para a mulher, para os filhos? Como funciona na prática? A mulher vai à delegacia de polícia e ela vai fazer esse registro, né? Esse registro dessa ocorrência, ela vai ser informado que está à disposição, né? A Lei Maria da Penha, ela prevê, né? A gente estava conversando que faz 20 anos esse ano da Lei Maria da Penha, e uma das grandes formas de proteção que a lei traz são as medidas protetivas. E ali a gente tem medidas que obrigam o agressor e medidas para a proteção à vítima e aos seus filhos, por exemplo. Então, obriga o agressor a sair do lar, por exemplo. Então, pode ser requerida a medida de afastamento do lar. Obriga o agressor a não ter contato. Então, às vezes, hoje com toda a tecnologia, a gente tem muitas ameaças, muitas perseguições que elas acontecem via WhatsApp, via Instagram, via redes sociais, né? Então, impede desse contato aconteça tanto com a vítima quanto com familiares, por exemplo. Impede a aproximação, a que o agressor frequente determinados lugares.
Então, isso são medidas que podem ser requeridas. Para a proteção da vítima, tem a situação do abrigamento. Essa vítima ela pode ir para um abrigo em situações mais graves e ela ir com os seus filhos. Então, tanto ela quanto a preocupação da mulher, muitas vezes, é a situação que está com filhos ali. Sim. E para onde iriam os meus filhos? Então, eles vão junto, né, para essa situação emergencial. Também para os filhos, é possível se pedir medidas emergenciais protetivas de alimentos provisórios, de uma guarda provisória ou regulamentação provisória de visitas. Então, são várias medidas que a lei prevê em que está à disposição da mulher para ser requerida ali naquele momento. Né? E depois o inquérito ele é todo formulado e vai para a justiça, né? Vai às medidas protetivas, o juiz tem um prazo bem curto também de análise, e a Lei Maria da Penha ela prevê também o descumprimento da medida protetiva. Isso foi uma inovação que surgiu bem anos depois, e aí, e se descumprir? A gente tem várias, na seara da violência doméstica, como a gente falou, toda a integração ela é muito construtiva e necessária. Então, a participação de todas as polícias, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, a participação de toda a rede de proteção, de todas as secretarias ali envolvidas. Então, tudo isso é fundamental para que a gente consiga abarcar um problema que são de vários fatores, envolve vários fatores. E aí é feita essa protetiva e o descumprimento dela por si só já é um crime. Então, às vezes, ele não se aproximou, ele sabia da medida, foi deferida, né? Ele tinha ciência, e ele se aproximou não para agredir, por exemplo, mas se aproximou. Então, ele quebrou a medida e ele pode vir a ser preso por o descumprimento da medida protetiva. Então, é mais uma garantia que a mulher tem, né, para proteger, para se proteger de todos esses casos que acontecem. E quando uma mulher está passando por uma situação, né, de ameaça, enfim, de agressão, violência, que canais ela tem para buscar? Essa denúncia, ela pode ser feita por terceiros? Ela pode ser feita sem prova física? A gente tem, né, Jenny, o Disque Denúncia, né, tem o 180, que é o canal oficial, né, de denúncia, tem o 190, que é da Polícia Militar, né, também, canal oficial, tem a delegacia, como porta de entrada ali para as denúncias, e ela pode ser feita, né, também, por exemplo, por um terceiro. Agora, claro que quanto mais provas a gente tiver, mais elementos de informação que a gente chama, mais isso vai ser, isso vai para um procedimento, né, para o inquérito policial, e isso depois vai para a justiça. Então, é muito importante que a gente tenha o máximo de elementos possível, né, que a gente tenha essa ajuda. Mas o problema, ele não é individual, um problema particular. É um problema, a gente entende a violência doméstica como um problema social. Total. E que precisa ser tratado por toda a sociedade, né, pelos meninos e meninas, mais novos. Então, a educação ela é fundamental. Né? A gente precisa mudar a mentalidade. Eu acho que é um trabalho de várias frentes. Né? A gente muda a mentalidade enquanto jovens, enquanto crianças, meninos e meninas, né? Entendendo da igualdade de gênero, da necessidade de respeito, de consentimento sempre. Se a gente tiver a questão do respeito, Jenny falou na apresentação, né? A gente vai tratar com um tema que exige muito respeito. E o respeito é o que permeia todas as relações, né, Nádia? Então, assim, se for uma questão em que o relacionamento ali haja respeito, a gente dificilmente vai ter qualquer crime, a gente dificilmente vai estar na dúvida de se é crime ou se não é crime, se agir com respeito e respeitando o consentimento de que sim é sim e não é não, dificilmente a gente vai estar diante de alguma situação que seja ilícita, por exemplo. Verdade. Muito bom. Muito bom. E é interessante e importantíssimo você reforçar essa questão da parte educativa, porque quando a gente leva para a ciência, para entender essa formação, principalmente na fase inicial dessas crianças, dessa compreensão, e aí a gente pega os pais que educam e não entende o comportamento de um adulto, mas ali foi uma base inicial que foi construída. E é muito mais difícil desconstruir um adulto do que educar ele na sua fase inicial. Então, é muito importante você trazer essa questão da polícia, está trazendo essa importância da educação, e são políticas públicas, não é? É uma causa totalmente social que envolve todos precisam ter essa consciência e participar de forma ativa. E aí você fala que a Lei Maria da Penha tem 20 anos. Vai fazer agora. Vai fazer 20 anos. Se a gente for parar para pensar, é um bebê, na minha concepção, né? De toda uma história. E eu fazendo essa pesquisa para o dia de hoje, eu vi muitos dados de que houve-se um aumento de feminicídio.
Só que, será se houve esse aumento real ou a gente passou a ter muito mais acesso a essa informação? As redes sociais trazem com muito mais frequência, fala-se muito mais sobre esse assunto. Ou, de fato, existiu esse aumento? A gente fala assim, que em relação aos registros de ocorrência, né, a procura da delegacia, esse registro e a saída é um dado em que as forças de segurança veem com ponderação, porque significa que as mulheres estão denunciando mais, estão indo mais em busca dos direitos, né, e de se proteger e de romper o silêncio. Então, é um dado que quanto mais a gente fale, né, quanto mais se propague a cultura da não violência, do que são as violências, e que se entenda como vítima daquele tipo de violência e se procure, os índices aumentariam automaticamente. Mas também a gente continua trabalhando bastante para que não aconteça o crime mais grave, né, que é o crime de feminicídio, que é a mulher morrer pela simples condição de ser mulher. Então, a gente ter, hoje, ainda a gente falar, né, de várias situações de feminicídio, isso é algo que todas as mulheres sentem, né? Todas as mulheres sentem, toda a sociedade sente e todas nós sentimos muito. Então, a gente está aqui em Petrolina, então, falando em Petrolina, a gente tem esse ano de 2025, que acabou, uma redução de feminicídios aqui na cidade. Mas o fato de a gente teve 2 feminicídios na cidade no ano de 2025. Mas o fato de a gente ter 1 ou 2 são 2 mulheres que perderam a vida pelo fato de ser mulher. E isso é muito grave. Isso demanda muita política pública, isso demanda muito a atuação de todos os atores aí envolvidos, né, na segurança pública e de toda a sociedade parte disso, né, dos adolescentes, como podem, na escola, né, as crianças, os adolescentes entenderem isso e já ir aí entendendo a igualdade de gênero desde o início. E aí a gente não chega a ter cenários em que a gente vê isso por uma simples situação de machismo, por uma simples situação cultural, em que alguém entende que tem mais direitos, né, que tem poder sobre outro, e que não tem respeito na relação, né, porque justamente, às vezes, Jenny falou sobre, eu não me entendia numa situação ali, e muitas vezes a gente vê isso do próprio agressor, nas delegacias. Muitos, doutor, ali eu não fiz nada, não toquei o dedo dela, pode fazer o exame, eu não toquei. Aí eu digo, mas o que foi que o senhor fez? Não, eu disse a ela que se ela não fizesse isso, eu matava. Simples assim. Mas não consegue se... Aí eu disse, não, veja, o fato do senhor ter dito isso, o senhor ameaçou ela de morte. E às vezes a pessoa não se apercebe, é tão enraizado que não se apercebe numa situação de que está cometendo uma violência psicológica ali gravíssima, né? Tá ameaçando uma pessoa. Então, isso a gente entender e os homens e mulheres entenderem. Então, assim, essa questão da informação, da educação, ela é a primeira, é fundamental. Né? Quando a gente fala de não saber o tipo de violência, muitas vezes confundida só, não, mas ele é só ciumento. É só o ciúme, é porque ele é ciumento, ele age dessa forma. E fica ali por trás, maquiada, as violências que as pessoas estão sofrendo e não enxergam, né, como violência em si. Doutora, a gente falou sobre os canais de comunicação, de denúncia, a gente falou sobre direitos, leis, mas hoje, no cenário que a gente vive, uma mulher está passando por violência, o que de mera importância seria colocado, que não é dito, que ainda é muito... Não escondido, mas ainda pouco falado em relação a todo esse cenário hoje com as mulheres. O que pouco é falado em relação à violência? Eu acho que quando se conversa, né, quando todo mundo conversa mais sobre um assunto, a pessoa não se sente, a vítima não se sente tão só única naquele lugar, não se sente tão única nesse ponto. Então, o fato de ter uma rede de proteção, né, uma rede de acolhimento, ela é fundamental. Os sinais que a gente percebe numa relação abusiva, muitas vezes, começa daí, o distanciamento da sua rede de proteção. Porque esse distanciar enfraquece a pessoa, né, enfraquece a mulher ali. Então, ela está numa relação em que ela tem amigas, em que ela tem a família ali por perto, ela está fortalecida de uma certa medida. Né? Então, ela consegue se posicionar. Quando ela se vê afastada de todo o seu seio ali de amizade, do seu seio familiar, e numa relação em que o cuidado excessivo, né, na verdade, é travestido, é um controle excessivo, e travestido de um cuidado, ela acaba pensando dessa maneira, será que eu tô ali por gostar de mim, por me amar demais? E amor
não se confunde com dor, né? Amor não é violência. Amor é o oposto da violência. Então, se a gente tem qualquer relação em que dói, não tem amor. Né? Amor não tem medo, amor não tem segurança, amor não precisa do silêncio. Né? Precisa então, ser repensado. E aí eu vou falar agora para as mulheres, especialmente para as mulheres, porque acredito que você, mulher, em algum momento, ou quase sempre, você tem contato com o homem. Essa não é uma dor só da mulher, ou pelo menos não deveria ser. Quando a gente fala de rede de apoio, rede de proteção, e fala de pegar na mão, e muitas vezes, de forma até banalizada, você não está sozinha. Quem nunca ouviu essa frase? Mas será mesmo se não está? Quando a gente começa a observar, porque nem sempre quem está sofrendo a agressão se percebe sofrendo essa agressão. E algumas vezes nem mesmo o agressor tem essa clareza, tem essa consciência. Mas às vezes a gente está inserida em um ambiente onde a gente consegue perceber, onde a gente de fato consegue ajudar, consegue apoiar alguém. Então, observe, fique atenta, ajude, estenda a mão para alguém. Então, doutora, eu inclusive gostaria também que você falasse para a nossa audiência, para as mulheres, quais são hoje as redes de proteção, de apoio, porque quando ela se percebe dentro desse ambiente de agressão, surge logo o medo, eu vou. E isso de amiga falar para outra, da mãe falar para você, vai. Mas quando você voltar, como vai ser isso? Entendeu? E se ele ficar muito mais agressivo, não vai ser pior? Então isso é como se enfraquecesse essa decisão. E ela acaba repensando e se submetendo. Então o que é que você sugere? O que é que você diria? Você pode inclusive falar ali direto, olha no olhinho ali das mulheres que estão nos assistindo agora. Nádia, eu acho que essa escuta sem julgamento começa daí, para a gente entender exatamente qual é o problema e poder direcionar, né? Então, às vezes, não é uma questão ali de a gente registrar, pedir a protetiva e explicar todo o processamento, como é que funciona em caso de descumprimento, a quem recorrer, né? Como pode ligar para a polícia para poder acionar em caso de descumprimento ali de forma imediata e a gente poder fazer a nossa parte ali e atuar. Se for uma situação de questão financeira, como é que ela pode ser inserida nos programas que existem, né, para ter essa autonomia, como é que ela pode também ter o direcionamento em relação à questão psicológica e se fortalecer, né, enquanto a questão psicológica ali que está fragilizada. Então, assim, são vários direcionamentos que eu acho que a primeira questão é buscar, é conhecer, é se informar. Quando a gente se informa para si e a gente se informa para os outros. Então, a gente, como você disse, tem amiga que pode estar passando por uma situação, tem um familiar. Então, você pode ser essa pessoa que está ali, com sua informação, você salvou uma vida de alguém. Porque, às vezes, você fala de uma maneira mais informal, né? Às vezes tem aquele medo de ir numa delegacia, mas a informação chega para você de outra maneira. Chega pela imprensa, chega, né, ali e você sabe como procurar. Quais são os seus direitos? O que é que eu estou ali, realmente ali eu estou me vendo numa situação. Você é uma amiga, você está de fora da relação. E aí você consegue perceber esses sinais que a gente está falando, de controle excessivo, e ali é um toque que é dado, ó, perceba isso aí, que você não está percebendo. E essa mulher se vê nessa situação, consegue perceber, consegue agir. Então, o silêncio, ele não protege. A atitude protege. É muito difícil, realmente. É muito difícil. A gente não está falando aqui de uma questão simples, nem que tem uma receita ali. Né? A gente está falando de uma questão que envolve diversas situações, né? Ali naquela residência, naquela casa. E por ser tão difícil, ela precisa da empatia, da solidariedade e do compromisso da população. Então, é imprescindível a gente estar sempre falando sobre isso, né, conhecendo e disseminando o máximo de informação. Perfeito. Quando eu falo desse episódio, desse tema, eu falo não só como comunicadora, eu não estou aqui falando com a doutora Isabela, não só por um fato de ser um assunto que hoje está muito, pode-se dizer que é um assunto urgente, né, a ser tratado, mas como mulher. E muitas vezes, quando a gente coloca que é um assunto de bastante respeito e consciência, a gente traz a informação, porque, como eu já falei,
eu fui uma vítima da violência. E lá atrás, da violência doméstica, e lá atrás, o que me faltou foi a informação. Então, poder estar aqui hoje, trazendo essa informação, esclarecendo muitas coisas e trazendo o que é necessário para que uma mulher se veja que ela está em uma situação que desagrada a ela e que a sociedade está ali, que existem os meios de comunicação que podem resgatar, salvar e instruir, é para você, mulher, que talvez esteja passando por essa situação, que talvez tenha uma vizinha, tenha uma amiga, que possa dar acolhimento, que possa dar força a ela e possa conduzir ela para o melhor caminho. Muitas vezes a gente ouve que, onde a gente fala do respeito e da questão da sensibilidade de estar lidando com uma mulher numa situação dessa. A gente ouve muito, e eu acho que você deve ouvir muito, a mulher que apanha é porque gosta. A mulher que está num relacionamento desse é porque ela não se valoriza. Ou quando a gente coloca que é muito fácil, é só deixar. E a gente sabe que o contexto não é tão simples assim, né? São muitas coisas envolvidas, é o amor disfarçado, são filhos, uma família, uma história. E sempre a crença de que ele vai mudar. Isso, é um ciclo. Quando a gente fala de ciclo de violência de gênero, é exatamente isso. Começa, tem a situação, mas tem a desculpa. Né? Tem ali volta. E aí fica bom, e aí acha que realmente melhorou, mudou, e aí retorna. Então, são diversas situações. A gente tem a violência doméstica, ela não escolhe a idade, a classe social, nada. Então, a gente tem situações envolvendo, né, pessoas com classe social, mas com um nível financeiro maior, um nível financeiro menor, né? E tem a violência doméstica da mesma forma. Tem a questão da vergonha, tem a questão do medo, tem a questão ali da família, dos filhos. Então, são muitas questões que tem que ser pensadas e por isso que a necessidade de fortalecer. Se a mulher está nessa situação, ela já está numa situação de vulnerabilidade ali na relação. Então, nada que ainda seja pior em relação a isso seria engrandecedor, muito pelo contrário. A gente precisa exatamente da escuta sem julgamento, porque para entender como se chegou ali e como sair daquilo, né? E às vezes acontece de realmente voltar e de novo. E aí, mais uma vez, a gente tem que estar sempre preparado para receber essa mulher, porque em um momento a gente vai conseguir que esse ciclo seja rompido, que ela se entenda realmente nesse lugar, que é um lugar de vulnerabilidade. Então, isso acontece também com pessoas, com adolescentes, com mães, já com filhos, com casamentos consolidados e que vêm de anos e anos de uma situação de violência doméstica. E aí, depois de tantos anos, se percebe que sofreu violência doméstica a vida inteira, né? E que está numa situação que não aguenta mais. E aí, por uma questão cultural, esse próprio homem, ele não, se acha proprietário ali naquela situação, tem o sentimento de posse, de propriedade, e aí não aceita. Não aceita esse término, não aceita esse fim, e aí a gente vê vários casos, como a gente tem acompanhado, né, na imprensa, no dia a dia. Quando a gente consegue salvar uma vida, né, quando a gente consegue ter redução, a gente fica muito, muito, muito feliz enquanto sociedade de saber que algumas vidas foram salvas, mas basta uma ser perdida para que a gente tenha esse mesmo sentimento de que a luta ela é contínua e ela precisa ser diária, de todos, dos meninos, das meninas, da educação, de nós mulheres enquanto mães, né, na educação dos nossos filhos, para que a gente não reproduza comportamentos, né, pensamentos machistas, comportamentos que não tragam uma igualdade de gênero, que a gente sempre se perceba nesse lugar de corrigir, porque se a gente não tiver agressor, a gente não vai ter vítima. Exatamente. Então, a gente tem que tratar as duas situações ali sempre, né? Informar e tratar a educação e a cultura. E quando a gente fala de medo, a gente só relaciona o medo ao agressor. E muitas vezes o medo está ali disfarçado, né? Do julgamento, do desacreditar. Será que vão acreditar em mim? Porque geralmente o agressor fora de casa é uma pessoa tão legal, tão sociável, né? E não vão acreditar. E muitas vezes é o desacreditar que alguém pode fazer alguma coisa ou você sair daquela situação. O costume, né? Não, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir, então eu vou me acostumar que minha vida é isso aqui. E o medo que muitas têm realmente é o de
perder a própria vida. Então, assim, são muitos medos envolvidos que fazem com que essa mulher mantenha esse padrão aí que ela acredita que não tem saída. E muitas vezes tem saída. Sempre vai ter saída. Eu acho que isso a gente precisa deixar, sempre vai ter Muito saída. claro. Né? Então, é o silêncio que não protege. E isso eu já falei algumas vezes aqui hoje ao longo da conversa, mas eu acho que essa é a mensagem que precisa Ser ficar. enfatizada. O silêncio não protege. Né? A vergonha, isso que, além de todo esse encorajamento que se precisa ter, ainda ter um julgamento de outras pessoas, isso ainda fragiliza mais essa mulher. Então, a gente pode ser essa pessoa, né? Essa colega, essa amiga, essa familiar, essa irmã que está ali, a vítima, querendo sair de uma situação dessa, e você ser essa pessoa que poderia encorajar, e você é essa pessoa que julga. Então, todo mundo está inserido nesse contexto, e todo mundo pode, de alguma medida, contribuir. Perfeito, é isso mesmo. Eu penso muito sobre a base psicológica. Não é? Quando a gente fala que é um assunto que tem causas multifatoriais, a gente pensa em multiprofissionais. Perfeito. Não é? A polícia sozinha, ela não teria como corrigir uma situação que talvez ela venha sido fortalecida. E aí a gente pensa assim em relacionamentos que se mantiveram por décadas. E chegou a um nível que a própria mãe que sofria essa violência, ela normaliza. Ela acha normal, faz parte da vida, inclusive. E ela acaba, de forma inconsciente, transferindo isso para o filho e para a filha. Que a gente não pode colocar só como a mulher. Porque existe, como você falou, se existe uma vítima, existe um agressor. Se existe um agressor, vai ter vítima. Então, é muito responsabilidade desse seio familiar de repassar padrões de comportamento. E aí eu venho e digo assim que autoconhecimento traz clareza. Perfeito. Que por mais que você como amiga faça o seu papel, você como familiar, psicólogos, mas se eu não buscar o autoconhecimento para me entender e trazer clareza para a situação, eu não consigo sair. Porque sempre vão vir as desculpas e aí esse ciclo, ele perdura, permanece até chegar a um fim, que é o feminicídio. E aí, infelizmente, a gente só lamenta. E eu sempre vou colocar como base que transformação é sempre educação. A educação ela se torna mais difícil na fase adulta, mas ela ainda assim é possível, mas a base de transformação é a educação, porque traz autoconhecimento e traz clareza. Perfeito. Não é? Exatamente isso, Nádia. Eu acho que a gente, enquanto profissionais de segurança, está trabalhando na prevenção, é importantíssimo, está trabalhando na repressão, é urgente, porque quando a mulher pede socorro, é urgente, né? Então, a gente tem que trabalhar os dois momentos, né? É um cenário que precisa mudar a educação da população, a mudança de cultura mesmo, de mentalidade, mas também a gente ter o conhecimento do que fazer no agora. Agora, se eu sofrer violência doméstica, hoje o que eu devo fazer, a quem eu devo procurar, né? E também a gente ser essa pessoa que ajuda, que não julga. Então, são formas de a gente pensar, eu acho que quem assiste pode se pensar em vários locais. Eu, como ali uma pessoa que forma o caráter de alguém, eu como uma pessoa que posso ser uma vítima, eu como uma pessoa que posso estar do lado de alguém que é vítima, então eu posso ser a mãe de um agressor, e como é que eu poderia ali mostrar ao meu filho que ele está no relacionamento, que ele está sendo tóxico naquele relacionamento, que ele está sendo controlador e que ele está cometendo crimes ali, né? Então, como é que eu consigo enxergar isso tudo? É informação, é clareza, é a gente se entender, se conhecer, né? E buscar todas as ajudas profissionais possíveis. Né? Os profissionais estão aí, é múltiplo mesmo, né? Então a gente tem os encaminhamentos que é feito, inclusive na própria delegacia, quando se chega, é possível fazer os encaminhamentos para psicólogo, por exemplo, de uma secretaria, para assistência social, então é feito encaminhamentos e se entender e se fortalecer, né? Quanto mais forte, mais fácil, menos difícil é esse cenário de violência contra a mulher. É por isso que esse episódio com a doutora Isabela é tão importante. Aqui não é sobre acusar, não é sobre julgar, é sobre reconhecer, se entender e sobre ajudar, procurar ajuda e auxiliar quem possa estar passando por uma situação como essa. Em algumas situações que a gente está presente, né, alguma palestra, a gente às vezes fala e alguém da plateia fala assim, depois, eu já fui vítima,
e aí quer conversar, ou a gente está numa escola e depois que acaba, não raras vezes o pessoal vem falar com algum dos policiais que está ali, trazer alguma situação. Então, a gente ainda percebe que quanto mais a gente fala, mais abertura se há, né? Então, que a gente tire os tabus, né, de não poder falar, que a gente fale mesmo, porque tudo que a gente puder fazer para preservar uma vida, é uma vida que a gente está salvando, né? De uma mãe, de uma amiga, de uma irmã, né? E um assunto que eu acho bem relevante é porque as vítimas, às vezes, elas se colocam como culpadas. Perfeito. Não é? A vergonha e a culpa aprisionam muitas vezes. Porque, por muitas vezes, eu, na minha situação de vítima, eu não conseguia falar, porque eu me achava que eu tinha vergonha de falar que porque eu aceitei, porque eu vivi, porque eu fiquei calada, porque eu demorei muito tempo para sair daquilo. Então, acredito que isso não falando só de mim, mas no geral, eu acho que é um sentimento predominante. É você se colocar como culpada de certas situações que muitas vezes você é vítima e pronto. Perfeito, Jenny. É vítima e pronto. Inclusive o medo, assim, eu vou prejudicar isto, eu vou prejudicar aquilo. Então, além da violência que se sofreu, né, além de ser vítima, você ainda se preocupa com outras questões externas. Então, se entender nesse local, de que eu sou a vítima. Eu sou a vítima da situação, né? Então, a culpa não é minha. Exatamente. É isso. E aí, quando você fala de outras pessoas darem o pontapé inicial, de falar, inclusive, se colocar nessa situação de vulnerabilidade, eu passei por isso, superei, é como se você estivesse abrindo uma porta para que outras também não se sintam sozinha, de fato, e agora eu posso falar. Existe alguém que passou por uma situação semelhante onde ela está. Então, eu vou pegar na mão dela e vou sair também. Perfeito, Nádia. Eu acho que esse local em que as mulheres podem se apoiar, né? Então, você abrir essa porta e levar outras pessoas com você, né? É um passo muito importante. Então, você se expor nessa medida de se colocar numa situação real, né? De ser real. De ser real, eu acho que só fortalece a mulher ainda mais, né? Eu fui vítima. E aí, com isso, outras pessoas que foram podem seguir ali o mesmo caminho, buscar proteção. E você ser, inclusive, esse apoio, essa proteção, essa esperança, né? De ali seguir, de sair daquele caminho. Essa possibilidade. É isso. É um ato de muita coragem. A gente está falando aqui para alguém se colocar numa situação onde, infelizmente, ainda hoje existe um julgamento muito grande por parte de inúmeras pessoas, seja ela próxima ou não. E a gente tem uma tendência a se preocupar muito com o pensamento do outro e se permitir permanecer em uma situação de agressão que pode trazer muito mais prejuízo. Então, é importante que você tenha desse passo de coragem. É muita coragem, não é fácil. Mas buscar ajuda, falar, como a doutora Isabela falou, Jennifer repetiu, mas é importante reforçar que o silêncio ele não protege. E você buscar ter clareza do que você vive. E quando a gente diz que o amor ele não causa dor, muito pelo contrário, ele precisa causar conforto, segurança. E se isso não existe, você precisa repensar e buscar, através dos meios de comunicação, através dos canais, conhecer mais e se entender dentro desse ambiente de agressão. Doutora Isabela, nesse momento, assim, se tiver alguma mulher nos assistindo, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e pudesse dar uma palavra fortalecendo, conscientizando. Que mensagem você deixaria para essa mulher que pode estar passando por certo tipo de violência? Força, coragem, não fique em silêncio, denuncie. Quando a mulher grita por socorro, é urgente. E quando isso acontece e ela denuncia, é a nossa vez de agir. É a vez da polícia agir, é a vez da sociedade atuar. Então é isso. Chegamos ao fim. Doutora Isabela, foi muito bom te ouvir. Sua experiência, sua sensibilidade, colocada aqui de uma forma muito coerente, muito sábia.
Então, eu tinha certeza que esse episódio seria de realmente muita orientação. Foi muito bom receber você aqui com a gente e trazer tudo o que a gente esperava do episódio. Fortalecimento, instrução e muita sensibilidade para as mulheres que estão nos ouvindo e toda aquela mulher, vizinha, familiar. Se vocês têm aí qualquer pessoa que possa estar passando por situações, ajude, dê apoio e encaminha esse episódio para elas. É isso, mais um episódio, chegamos ao fim desse episódio do Papo de 40 e agradecer você de uma forma especial por estar acompanhando. O Papo de 40 ele tem um propósito muito claro. Para mim é um desafio muito grande estar aqui do outro lado da câmera, mas eu entendo a importância e a necessidade de tudo isso. O Papo de 40 quer ser um ambiente de acolhimento, onde aqui seja um ambiente seguro para que você possa ouvir e falar. Não fique em silêncio. Compartilhe esse episódio para outras mulheres, homens, espalhe para a sociedade. Proteja as mulheres, de fato, pegue na mão. Se você ainda não acompanha o Papo de 40 nas redes sociais, já aproveita, se inscreve no canal e compartilhe para o máximo de mulheres que você conseguir. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.